Oi, gente, bem-vindos ao canal da Companhia de Teatro Metamorfose. Nós vamos iniciar uma série de vídeos com pessoas, artistas que fizeram parte da companhia e que fazem parte até hoje da companhia e vão passar para vocês suas experiências, né? O que produziram junto com a gente, a importância dessas pessoas para o crescimento da Companhia Metamorfose e para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história. Então, fiquem ligados. Hoje estou aqui com o Leonardo Novelino, que é ator da Companhia de Teatro Metamorfose. Está aqui com a gente hoje para contar um pouquinho, né, dessa trajetória dele dentro da companhia. Não é mesmo, Leonardo? É isso aí. Nossa, gente, é um sonho que vem se desdobrando e a Metamorfose tem esse poder de educativo dentro da sua linha pedagógica, né? Então os textos, eles trabalham com mitos, fábulas, né? Contações de histórias, e elas trazem muitos símbolos, muitos significados, né? E tem uma linguagem universal, seja uma história de uma tribo do interior do estado do Amazonas, seja uma história universal de um conto ou uma fábula de La Fontaine, por exemplo. Então, ele é um teatro que trabalha com peças de repertório e a pesquisa, ela acontece de fato, né? Não é só um texto que é materializado, não é uma peça que se leva para um palco, não. Tem toda uma escolha desse repertório, né? E que vai contribuir muito com o processo da formação da criança, do jovem e dos adultos também. Então, eu cresci muito enquanto ser humano, enquanto pessoa. Comecei jovem e continuo, como um ator maduro que sou, aprendendo, né? Cada personagem é um aprendizado e fizemos muito ali no Teatrinho do Sesc. Sim. Na época, as atividades das secretarias de cultura, seja do estado ou do município, eram muito tímidas. E o Sesc tinha uma atividade cultural muito grande na cidade. Engraçado, né, que nessa época o Sesc realmente ele ocupou esse lugar, né, de ser o produtor cultural da cidade. Então tudo acontecia no Sesc. Era festival de calouros, era concurso de Era muito dança, rico. eram oficinas diversas, né, de artes, enfim. E nós tivemos a possibilidade de trabalhar naquele teatrinho, que era um teatrinho de bolso, Sim. né, aos finais de semana. Montamos uma mostra de teatro infantil lá, e lá nós apresentávamos os nossos repertórios, né? Apresentávamos os espetáculos nos finais de semana. E era muito importante para a gente. Depois não, depois teve toda uma mudança cultural, política, natural, né? né? De política cultural. O governo acabou realmente abrindo, né, a possibilidade da existência de fato de uma Secretaria de Cultura. Assumindo e multiplicando, né? Isso. Tudo aquilo. Por exemplo, nós realizávamos os espetáculos do repertório infantil e eu sempre fiz os príncipes, né? O príncipe da Branca de Neve, que eu acho que ainda é o carro-chefe da companhia, e eu sou mais conhecido por interpretar esse personagem, mas fiz também os outros, né? O príncipe da Pequena Sereia, o príncipe do Jardim Enfeitiçado, enfim, todos os personagens âncoras masculinos. E a Fraque, que é a irmã da Socorro, Paula. a Paula, que a gente chama ela de Fraque, Paula Francinetti, que é uma grande designer e costureira, fez um dos figurinos mais lindos que eu já usei como príncipe.
E nós utilizamos esse personagem numa festa incrível do Sesc, que foi aquela festa no Mercado Adolfo Lisboa. Sim. O mercado recém-inaugurado, repaginaram o mercado, várias linguagens, moda, gastronomia, música, e nós ficamos responsáveis pela parte lúdica teatral. Então, eu ficava interagindo como ator com o público e como um príncipe galanteador, cortês da corte, né? Eu venho da corte, e ficava meio que seduzindo as moças da festa. Então, muito legal, né? Era uma equipe grande, enfim, fica na memória. Foi um grande evento, né, que o Sesc Amazonas realizou lá, inclusive na ala onde se vende peixes no mercado, ela foi toda higienizada e perfumada, e lá aconteceu um desfile de moda também. Foi muito Nas importante. bancadas virou um catwalk, Isso. uma passarela, uma grande passarela de moda. Outro evento também que eu me lembro muito, foi a primeira vez que a gente se apresentou numa espécie de carro elétrico na inauguração de um shopping na zona leste de Manaus. A cidade estava crescendo para a zona leste. Ainda não existia nada grande para aquela parte. E foi a Branca de Neve, eu e a Sandra Carneiro. Inauguração do Shopping São José. Foi. Tinha um público de mais de 10.000 pessoas ali assistindo, né? E a peça é muito marcante, visual, sonora. Eu acho que a gente fez um divisor de águas, porque éramos a única companhia que, de fato, os atores cantavam. Sim. Então, a plateia ali, que era imensa, ficou enlouquecida. E aí nós não tínhamos tempo e também deveríamos ter esperado o público se desfazer, e isso não aconteceu. Então nós atravessamos aquela multidão de pessoas e as pessoas quase destroem o figurino, porque as pessoas queriam, né, pegar, abraçar, beijar, puxar, e aí, resumindo, foi punk a coisa, mas foi muito legal, ficou na história. Assim. Tanto esse evento como os eventos da Rede Amazônica que nós participávamos. Sim. Né? Então, de Natal, chegada do Coelhinho da Páscoa, nossa. Cantávamos assim, o repertório do período, sim, natalino, pascal, né? Eu e a Lin cantávamos lá nos projetos. E era um público assim enorme, né? Nós apresentávamos lá na área externa do Estúdio 5, sempre para um público de mais de 10, 15 mil pessoas nos assistindo, né? E era muito importante, porque a cidade precisa, né? Como diz o poeta, é preciso cantar e alegrar a cidade, né? Então, era muito importante para a gente ter essa parceria com a Rede Amazônica, com o Sesc, que eram as instituições que realmente levavam a cultura para a população no início dos anos 2000, né? Então, foi um momento assim, muito importante para a gente, de crescimento, de conhecimento. E aí o Metamorfose sempre inovando. Eu me lembro também que ficou na minha memória um grande espetáculo, até hoje, que é a Bela e a Fera. E eu fazia a Fera. E aí, na época, o boi estava estourado. E tinha um grande, querido, talentoso cantor de boi, que foi o Carlos Batata. E a gente resolveu, não, Carlos, tu vai fazer... O príncipe da Bela e a Fera. Vai fazer teatro. E aí eu fazia toda a fera, subia, descia, pulava, rosnava, fazia todo o espetáculo. Só no final, que tinha a transformação, a fera se transformava no príncipe. E surgia só o Carlos Batata ali no final. E todo mundo brincava dizendo que o trabalho todo era da fera e ele só aparecia no final. Mas era uma grande brincadeira. E Metamorfose sempre inovou, colocando coisas novas. Sempre foi inclusivo. Porque a trupe teatral, ela pode ser preconceituosa e exclusiva, sim. Mas no Metamorfose sempre incluiu
âncoras de televisão, jornalistas, cantores de boi, mais populares, bailarinos que faziam príncipes. Porque você, no dia a dia da companhia, você tinha sua formação. Você sempre tinha a direção, a preparação corporal e tudo mais. E hoje, assim, só para encerrar nossa conversa, assim, hoje o Léo, que é o Leonardo Novelino, continua fazendo um Barão da Borracha, né, no livro Vivo. No livro Vivo. Mostrando a alta sociedade, início, né? Mostrando a alta sociedade como se vivia na época da Manaus da Belle Époque, que contracenava com as camareiras do Teatro Amazonas, que mostravam uma outra realidade da sociedade, que era a classe mais baixa da sociedade, né, e como era tratada, enfim. No livro Vivo a gente retrata, né, a sociedade manauara. Foi o Barão Schultz, do Palacete Schultz, atual Centro Cultural Palácio Rio Negro, trabalhando aí com esse resgate de memória através do lúdico, através do teatro. E é isso. Obrigada, Léo, pela participação. A gente que agradece. Vida longa ao teatro, vida longa aí à Companhia Metamorfose.